Tudo começou em uma tarde de sexta-feira. Eu voltei da escola mais cansada do que o normal. O sol já estava se pondo atrás das colinas, tingindo tudo de um laranja suave, algo que sempre me trazia conforto. Mas naquela tarde, não havia paz. Ao abrir a porta de casa, o silêncio me envolveu. Mas não era o silêncio tranquilo de sempre. Era um silêncio pesado, denso, como se houvesse algo invisível enchendo o ar de tensão. Caminhei até a sala com uma sensação estranha no peito. Meu pai estava sentado no sofá, olhando fixamente para uma caixa marrom sobre a mesa. Ao lado dele, uma mala entreaberta revelava roupas dobradas com cuidado. Meu coração acelerou. O que está acontecendo? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Ele ergueu o olhar para mim. Seus olhos pareciam buscar palavras que não queria dizer. Depois de um longo silêncio, finalmente falou. Sua mãe e eu precisamos de um tempo separados. As palavras pareciam não fazer sentido. Eu pisquei algumas vezes, tentando processá-las. Separados. Meus pais. Eles sempre foram minha base, o exemplo do que significava ser uma família. Mas ali estava ele, com aquela expressão vazia que dizia mais do que suas palavras. Isso é sério? O que aconteceu? Insisti, sentindo a ansiedade tomar conta da minha voz. Às vezes, as coisas não funcionam como esperamos, respondeu, mas seu tom não oferecia conforto algum. Era uma resposta vazia, sem convicção. Senti como se o chão estivesse desmoronando sob meus pés. Como assim não funciona? Sempre fomos felizes. Pelo menos era isso que eu acreditava. Meus pensamentos estavam cheios de lembranças de risadas, jantares em família, tardes assistindo a filmes juntos. Em que momento tudo se rompeu? Sem dizer mais nada, fui para o meu quarto e fechei a porta. Meu peito estava apertado, um peso invisível me sufocava. Eu não queria chorar, mas as lágrimas começaram a cair sem permissão. E agora? O que significava esse tempo separados? Naquela noite, minha mãe chegou mais tarde que o normal. Ouvi ela e meu pai conversando em voz baixa na sala. Me aproximei sem fazer barulho e parei antes de chegar à porta. Não conseguia entender tudo o que diziam, mas uma frase da minha mãe ficou gravada na minha mente. Não podemos continuar fingindo na frente dela. Fingindo. Essa palavra perfurou algo dentro de mim. O que eles estavam escondendo? Quanto da nossa vida perfeita era apenas fachada? Me senti traída, confusa, como se estivesse vivendo um filme cujo roteiro eu não entendia. Na manhã seguinte, meu pai saiu cedo. Ele não se despediu, apenas fechou a porta atrás de si. Quando me levantei e vi a sala vazia, um arrepio percorreu minha espinha. Minha mãe tentou agir como se nada tivesse acontecido, preparando o café da manhã e comentando sobre o tempo. Mas eu não podia fingir que tudo estava normal. Quando ele volta? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Minha mãe parou por um instante e me olhou. Seus olhos, antes sempre cheios de calor, agora só tinham incerteza. Eu não sei, respondeu, voltando a encarar seu café. Aquele foi o primeiro rachado na imagem da minha vida perfeita. Tudo que eu tomava como certo, tudo que parecia estável, de repente, desmoronava. E eu não sabia que se eu esperava respostas claras, não foi isso que recebi. Mas a expressão cansada do meu pai me fez perceber que insistir não adiantaria. Decidi deixar o assunto de lado por enquanto, embora a sensação de vazio continuasse pesando no meu peito. Alguns dias depois, recebi uma mensagem dele me convidando para jantar novamente, dessa vez em um restaurante perto da minha casa. Minha cabeça ainda estava cheia de perguntas, mas, no fundo, também havia uma pequena esperança de que, dessa vez, eu finalmente conseguisse algumas respostas. O restaurante era pequeno e aconchegante, iluminado por luzes quentes que contrastavam com o frio que eu sentia por dentro. Quando cheguei, meu pai já estava lá, sentado em uma mesa perto da janela. Ele parecia nervoso, algo incomum para ele. Obrigado por vir, disse ele quando me sentei à sua frente. O jantar começou com conversas leves, mas eu estava impaciente. Finalmente, decidi parar de me segurar. O que realmente aconteceu entre você e a mamãe? Perguntei, deixando claro pelo tom de voz que não aceitaria mais respostas evasivas. Meu pai tomou um gole d'água, como se precisasse de tempo para escolher as palavras certas. Sua mãe e eu paramos de nos entender há muito tempo. Tentamos manter tudo de pé por você, mas chegou um momento em que não dava mais. Por que nunca me disseram nada? Interrompi, sentindo a frustração crescer dentro de mim. Não queríamos que você ficasse no meio disso. Achamos que era melhor você não saber, até que estivesse pronta. Pronta! Essa palavra ecoou na minha mente.
O que significava estar pronta para algo assim? Existia um manual para lidar com a separação dos pais? Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, um homem entrou no restaurante e chamou a atenção do meu pai. Eu o reconheci na hora. Era um colega da minha mãe, alguém que eu já tinha visto em fotos de família, sempre sorridente e amigável. Mas vê-lo ali, agora, parecia fora de lugar. Ele se aproximou da nossa mesa e cumprimentou meu pai com uma familiaridade que me incomodou. Nos vemos amanhã, disse o homem, ignorando completamente a minha presença. Claro, estarei lá na hora, respondeu meu pai, com um tom mais formal do que o normal. O homem saiu tão rápido quanto chegou, mas a inquietação que ele trouxe ficou comigo. O que significava aquela conversa? Por que um conhecido da minha mãe estava falando com meu pai daquela maneira? Quando saímos do restaurante, eu já não conseguia mais segurar a dúvida. O que esse cara estava fazendo aqui? Perguntei, olhando meu pai nos olhos. Ele hesitou por um momento antes de responder. Há coisas que você ainda não sabe. Acho que é melhor que sua mãe te explique. A resposta não me convenceu, mas, antes que eu pudesse insistir, ele me levou para casa. Naquela noite, deitada na cama, eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Algo estava acontecendo. Algo maior do que eu imaginava. E eu sentia que estava cada vez mais perto de descobrir a verdade. No dia seguinte, mamãe saiu de casa para uma reunião de trabalho e me deixou uma lista de tarefas. Entre elas, montar o novo sofá reclinável que tinha chegado naquele dia. Por alguma razão, desde que meu pai tinha se mudado, eu não conseguia evitar a sensação de desconforto sempre que ficávamos sozinhos. Mas tentei não pensar muito nisso. Ele chegou na hora marcada, trazendo uma caixa de ferramentas. Então, onde está o sofá? Perguntou, com um sorriso típico, aquele que parecia querer apagar qualquer desconforto entre nós. Levamos as peças para a sala. Estava tudo bem embalado, mas o manual de instruções parecia feito para confundir qualquer um. Não parece tão difícil, disse meu pai, segurando uma das partes principais. Trabalhamos juntos por quase uma hora montando os apoios, o encosto e os braços do sofá. Tudo parecia estar indo bem, até chegarmos ao último passo: unir as duas partes principais. Está faltando um parafuso, falei, revirando pela terceira vez os pacotes de peças. Meu pai franziu o senho, visivelmente irritado com o erro do fabricante. Deve ter uma solução, murmurou, revirando sua caixa de ferramentas. Depois de alguns segundos, pegou um pequeno parafuso do seu próprio kit. Vamos usar este. Não é exatamente igual, mas vai servir. Ele me olhou com um meio sorriso, como se tentasse me tranquilizar. Se ajoelhou ao lado do sofá e posicionou o parafuso. Só preciso apertar bem, disse casualmente. Mas, por alguma razão, suas palavras me deixaram desconfortável. Ele começou a girar o parafuso, primeiro com cuidado, depois com mais força. Um nervosismo estranho tomou conta de mim enquanto observava. Pai, cuidado! Se apertar demais, pode rachar a madeira, alertei, tentando manter meu tom neutro. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo, respondeu ele, apertando o parafuso até que ficasse bem fixo. Olhei para o sofá, depois para ele. Algo parecia estranho. Uma tensão no ar. Algo que eu não conseguia explicar. Como se um simples gesto carregasse um peso que eu ainda não compreendia. Por fim, o sofá ficou pronto. Meu pai se sentou nele com satisfação. Viu? Perfeito. Como novo. Forcei um sorriso, tentando afastar aquela sensação incômoda. Mas, no fundo, eu sabia que não era só o sofá. Havia algo mais. Algo invisível, mas presente em cada interação entre nós desde que ele saiu de casa. Mais tarde, quando ele foi embora, disse algo que ficou ecoando na minha mente. Sempre que precisar de algo, estarei aqui. Não importa a hora, nem o que seja. Assenti, mas não consegui ignorar a intensidade com que ele disse isso. Quando mamãe voltou, encontrei uma desculpa para não falar sobre a tarde com meu pai. Havia coisas que eu preferia não contar, embora não soubesse exatamente o porquê. Fui dormir com aquela sensação persistente de que algo não estava certo. Como se os fios da minha vida estivessem se emaranhando mais do que eu poderia lidar. No dia seguinte, enquanto organizava alguns papéis no meu quarto, o telefone tocou. Atendi sem pensar muito, esperando que fosse para minha mãe. Oi, sou seu pai, disse a voz do outro lado da linha. O tom era mais sério do que o normal. Preciso te ver. Tenho algo importante para te contar. Tentei perguntar do que se tratava, mas ele insistiu que deveríamos falar pessoalmente. Pediu para nos encontrarmos no parque onde íamos quando eu era pequena. Quando cheguei, ele já estava sentado em um banco. Parecia mais cansado do que nunca,
como se carregasse um peso invisível. Sentei ao seu lado e esperei que falasse. Sei que tudo isso tem sido confuso para você, começou, sem me olhar nos olhos. Mas quero que saiba que tudo que fiz foi para te proteger. Minhas mãos se fecharam automaticamente. Protéger de quê? Ele respirou fundo antes de responder. Sua mãe e eu não nos separamos só pelos nossos problemas. Havia coisas acontecendo, pessoas interferindo na nossa vida. Então ele finalmente disse: aquele colega da sua mãe. Há algo entre eles. Meu coração disparou. Como você pode ter certeza? Não posso ter. Mas tudo aponta para isso. Meu mundo desmoronou. Saí dali sem olhar para trás. Naquela noite, enquanto mamãe fazia o jantar, fiquei observando-a. Percebi, enfim, que a família que eu conhecia nunca mais seria a mesma. Mas, talvez, mudanças fossem necessárias. Talvez, no fim, fosse isso que significava crescer.